ontem, então, tá? A gente estava vendo a matéria lá do primeiro ano do médio. Isso. Então, vamos abrir o livro aí e continuar a debulhar aquele assunto. Vamos lá, abrindo aqui. Eu não lembro exatamente onde a gente parou ontem, mas era naquela coisa de conjuntos ainda, né? Isso, foi numas atividades que você mandou para mim. Isso. Estou abrindo aqui, só um segundo. Tá complicado hoje, tá complicado. A internet tá com a roça. Tá aparecendo o livro aí? Sim, tá aparecendo. Tá. A gente viu até onde? Na verdade, começou a ver os conjuntos aqui. E era uma coisa assim bem básica ainda, né? Isso, a gente estava nesses exercícios aí. Tá bom. Então, agora a gente vai ver algumas operações que a gente pode fazer com conjuntos, tá? Ótimo, vamos lá. Os conjuntos, eles são portadores de elementos. Então, por exemplo, se a gente vê nessa figura aqui, essa aqui, por exemplo, a gente vê o conjunto A e ele está aportando aqui, por exemplo, o elemento 0, 4, 2 e 6. Ok? O B também tem os seus elementos. Então, uma vez que eles têm esses elementos, a gente pode, de certa forma, relacionar os elementos de um conjunto com o outro. Então, uma das formas de relacionar é fazendo a união de conjuntos. A união é como o próprio nome diz, é juntar tudo que tem nos dois. Ok? Então, tudo que tem nos dois vai fazer parte desse conjunto união. Então, perceba que nós temos vários elementos aqui, e alguns deles são presentes tanto no conjunto A quanto no B. Então, esses elementos, eles fazem parte da união do conjunto A com o conjunto B. Agora, a interseção é um outro tipo de relação entre conjuntos que só pega os termos que são comuns aos dois. Então, o A, tal qual aqui em cima, ele tinha também o 6, só que o 6 não fazia parte do B. Enquanto o 1 e o 3 não faziam parte do A. Então, na interseção, eu acabo pegando só o que o que participa dos dois ao mesmo tempo. Ok? Ok. Aí, tudo bem. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Vamos ver aqui. Agora a gente tem algumas propriedades desses conjuntos. Temos a propriedade comutativa, que é, uma vez que tu faz a união de um conjunto com o outro, é a mesma coisa que fazer a união do outro com um. Sim, propriedades bem básicas, né? Não tem nem muito o que falar aqui, porque elas são bem lógicas até. Por exemplo, bem, pelo menos a comutativa e a associativa, elas são bem lógicas. Tu faz na ordem que tu quiser. Agora, a distributiva, ela é parecida com a da matemática, né? Olha só. Se tu tem A interseção com B união C, então tu pode fazer A interseção com B união A interseção com C. Não lembra aquele chuveirinho? Sabe o Sim, chuveirinho lembro dele. da multiplicação? Então, AB, AC. Só tem que cuidar que, como tu está tendo a interseção, vai ser a interseção de cada um desses conjuntos. Então, qualquer questão que tu vá fazer, eventualmente, do teu concurso, que vai envolver conjuntos, está aí. Todas as operações possíveis estão aí. Ok? Então, aqui, agora uma propriedade de contenção, né? A contido em B. Então, A interseção com B é igual a B. Em outras palavras, o que significa? Se o A ele está dentro do B, ou seja, se o A é um espaço menor que o B, está totalmente dentro do B, então A interseção com o B é o próprio B. Sim. O A, desculpa, eu falei errado, o A contém B, né? Esse símbolo aqui é o que contém. Então, o A é maior que o B, desculpa, o A está comendo B. Ah, O negócio é pensar no Pac-Man aqui, ó. Tá vendo que ele está indo do A pro B? É uma boquinha pegando o B, certo? sim, sim. Então é porque o A é maior que o B, o A como B, o maior como o menor. Hum. Então o A contém B, por isso que a A interseção com B vai ser o próprio B, uma vez que a interseção é só os termos que repetem, lembra?
Então Sim. Aqui ele não coloca desenho para nada, aqui é complicado. Então eu vou ter que fazer o desenho explicando a desgraça da propriedade 4. Seria... Meu Deus do céu, cara, esse livro às vezes ele vacila. Tá, vamos lá. Deixa eu respirar um pouco, eu tava na academia até agora há pouco, daí fico com a testosterona lá em cima, daí eu fico meio puto até com o livro, coitado do livro. Eu entendo. Porque a minha academia é de 5 às 6, aí dá para relaxar um pouquinho. Vai vir um sono depois. Eu como eu vim direto, daí eu tô meio doidão no momento. Tá, vamos lá. Tá, agora só um parênteses. Tua agenda já é tão cheia, tu ainda tem um canal no YouTube? Tenho de tudo. Na verdade, tenho 3 canais no YouTube. Tem um canal da faculdade, que eu gravo as aulas. Tem um canal de hobby meu, que eu posto resumo de livros lá. Ah, que massa. Ah, tipo de livros de outras áreas, assim, economia, filosofia, etc. Sim, sim. E agora eu estou fazendo esse canal de aula particular aí, porque é uma forma de eu otimizar as aulas que eu dou, né? Eu penso assim, poxa, se eu deixar gravado lá, vai servir para alguma coisa no futuro. Ah, sim. Então tá, vamos imaginar o seguinte. A, esse é o A. Certo. Muito bem, esse aqui é o B. Então o A contém o B. Porque o B está completamente dentro de A, certo? Uhum. Muito bem. Vamos lembrar que interseção, vamos escrever a definição de interseção. Eu não falei nada de interseção, não, mas interseção é a demonstração ou a alocação dos elementos que repetem nos 2 grupos. Então, por exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4, 5, aqui tenho 6. Então, dentro do A tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos fazem parte do A. Só que o 4 e o 6, eles não fazem só parte do A, como fazem parte do B também. Né? Uhum. Como a interseção é a alocação dos elementos que se repetem nos 2 grupos, então, se A contém B, que é a situação aqui, a interseção com B é o próprio B. Porque a interseção é só o que se repete nos 2 grupos, e o que se repete é o 4 e o 6. Então, a interseção de B igual a B, ou seja, 4 e 6. Né? Exato. Okay. É só o 4 e 6. Tá bom? Ok. Então, tá bom. Agora eu ainda estou confusa com esses sinais, Isidoro, porque, pelo que eu me lembrei da semana passada, onde a boquinha estaria aberta, ali seria, tipo, esse sinal aqui de cima, A, C, B, seria A está contido em B. Errado. A contém B. Tem o contrário, que é A está contido em B, mas daí é esse símbolo aqui, ó. Nossa, então Sempre tem que pensar no Pac-Man, ó. O maior come o menor. Então, o A, que é menor, está contido em B, que é maior e está comendo A. Tá bom. Então acho que eu anotei errado semana passada. Tá bom? É isso aí. Aí eu vou lembrar do Pac-Man, então. Do Pac-Man que é suficiente. Tá bom. Vou salvar aqui. Agora vamos voltar. Vamos voltar para o livrinho. O livrinho bonitinho. Beleza? Estamos vendo? Agora sim temos uma coisa interessante aqui, que é o número de elementos da união de conjuntos. Eu lembro de algo do gênero, uma das tuas questões. Essa questão de número de elementos. Tinha uma questão que envolvia isso, acho que era uma das primeiras da provinha que a gente trabalhou juntos. Então, assim, ó, uma vez que tu é dado, né, quais são os elementos do grupo, então, por exemplo, aqui no A, a gente tem esses 4, no B a gente tem esses 5, beleza. Então, se eu fosse contabilizar, o A é um grupo de 4 elementos, o B é um grupo de 5 elementos, muito bem. Se eu for fazer a união deles, o que eu vou ter, né? A princípio eu teria 4 mais 5.
obviamente. Né? Soma dos dois. Só que, se tu reparar bem, tem elementos que se repetem, né? No A tem o 0, e tem o 2, e tem o 4, que são elementos que tem no B também. Então, certo. Se eu for contabilizar o número de elementos, eu não posso contabilizar aqueles que repetem. Porque senão tu vai estar contando duas vezes a mesma coisa. Né? Sim. Então, por isso que a ideia para contabilizar o número de elementos é o seguinte. Tu faz a quantidade de elementos dos dois, soma mesmo, e diminui pela quantidade de elementos na interseção de A com B. Se tu fosse fazer a interseção de A com B, qual seria a interseção de A com B? Quais seriam os elementos da interseção de A com B? Quais elementos se repetem em A e em B? É o 2 e o 4. E o 0. Ah, sim, o 0. É. Então são 3. São 3. Ok. Então é isso aí. Contar o número de elementos que tem em A seriam 4. 5 ali, menos os que se repetem. Até aí tudo bem. Okay. Isso. Tá bom, então é isso aí. Beleza. Então, vamos continuar aqui, beleza? A ideia é essa, beleza? Então, diga. E aqui... Ah, tá. Só foi o resultado da conta, né? Que dá menos 6. Não, dá 6. Um pouco mais... Isso. Esse A aqui, esse 6, é simplesmente a união dos dois grupos, né? Tomando esse cuidado aí de tirar os que repetem. Tá certo. Beleza. Então temos aqui agora a diferença de conjuntos. O que temos para a diferença de conjuntos? Temos A menos B. Então, o que seria A menos B? Tu tem todos os elementos de A menos aqueles que estão em B também. Então, tu vai tirando eles, né, do teu conjunto. Então, veja só aqui, por exemplo. A tem essa quantidade, tem esses elementos específicos e B tem esses. Então, o que vai acontecer? Como é A menos B, tu tem que tirar de A tudo que tem no B. Então, por exemplo, o que tem no B? Tem 2, tem 4, então tu tira. Vai sobrar só 1 e o 3 e o 5. Entendeu? Quando aparecer esse símbolo de complementar, tu sabe que é essa diminuição, essa subtração de espaços, tá? De conjuntos. Beleza? Sempre tirar do primeiro o que tem igual ao segundo. É uma outra combinação que existe interessante aqui entre conjuntos. Então, muitas coisas aí de matemáticas que a gente usa pouco, né? Mas vamos fazer pelo menos um exercíciozinho disso para a gente já poder ir para um assunto mais útil. Tá bom? Então, eu vou escolher um exercício aqui para a gente fazer, e daí a gente pode depois já passar para um novo assunto, tá? Porque esse aqui é bem enfadonho, assim. Eu não vejo cair muito e eu não vejo ele ter muitos vínculos com os outros. Uhum. Tipo, né? Normalmente os assuntos eles se misturam. Só que esse aqui ele só serve para esse aqui. Entende o que eu quero dizer? Entender, né? O conjunto, primeiramente. É. Mas eu não acho que ele seja muito útil, não. Então a gente vai ver pouco dele. Então eu vou abrir aqui no Part e eu quero que você me ajude a resolver. Eu vou fazendo os primeiros, tu faz os últimos, tá? Então vamos fazer junto aqui os primeiros. Considere o diagrama a seguir. Então a gente tem 3 conjuntos aqui. A, B e C. Ele pede primeiro a união de A com B. Vamos ver se a gente consegue encontrar a união de A com B. 9 e 2. União são todos os elementos de A e Ah! B. 9 e 2 seria a interseção. A interseção. Então são todos. Mas os que se repetem, eu vou colocar uma vez só. Entendeu? Então, por exemplo, o 2 repete, né? O 2 está dentro do A e do B, mas ele vai entrar aqui uma vez só. Sim. Qual mais? 3, 4, 9. Ah, você tem em ordem, né? 6, 7 e 9. Isso. A com C. União também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ou 8 e 9. Isso. A união com B, a união com C. Todos, né? Ah, todos. Então... 2, 3, 4, 5, 6, 7. eu vou colocar assim, todos.
Agora começou a ficar um pouco cabreirinho. É a interseção. Vamos ver se tu consegue fazer a interseção sozinho. Interseção de B e C, né? São os que se repetem bem em C. 2 e 6. Isso, só o 2 e o 6 são os que estão mutuamente nos dois grupos. Uhum. Ai, Agora é a interseção de A com B e com C. são os do meio. 2, 4, 6 e 9. 2, 4, 6 e 9, vamos ver. O 6, ele não está no A. Ah, mas tem que ser o... Ah, então é só o 2. Só o 2, exatamente. Ah, eu pensava que se juntavam a eles, assim. Não, o único que está nos três ao mesmo tempo é o 2, né? Então, por isso que é o único na interseção dos três conjuntos. A menos o C. Lembra, acabou de me falar. Os que tem no A menos os que tem no C. Você tem ali o conjunto A que tem 1, 2, 3, 4 e 9. Você tem que tirar do conjunto A todos aqueles que tem no C. Então, eu só vou colocar os do A, né? Então, Os que tem apenas no A, que não tem no C. então que é 1 e o... Não, 1, 3 e 9. 1, 3 e 9, porque no C tem o 2 e o 4, então tu não pode pegar eles. Agora, finalmente, A interseção com C menos B. A interseção com C vai ser 4. Tenta fazer com calma, que essa aqui é um pouco mais difícil, né? E daí tu me responde, quando tu concluir com calma sozinha. 4. Esse é o número 4. Só o 4? Vamos ver. Bem, qual que é a interseção de A com C? São aqueles que têm o A e no C ao mesmo tempo, 2 e 4. Agora, menos o que tem no B, que é o 2 só. Né? Entre 2 e 4, o que tem no B é o 2, então por isso que só sobrou o 4. Muito bem. Aí sim, agora sim, pô. Tô vendo bastante evolução agora com essa nossa nova forma de aula. Gostando. Fica mais claro, né, quando a gente tem um assunto só, não uma mistureba de assuntos que nem aquela... Eu vou ver a mistureba de assuntos. Então tá. Nossa, voto consciente, é para acabar, né? Vamos lá pro livro de matemática, para encher meu saco, eu não preciso. Vamos lá pro próximo. Aqui está falando de vários tipos de conjunto e por aí vai. Agora, esse problema aqui, ele é muito interessante. Eu só não estou vendo por que ele está aqui nesse assunto de conjuntos de números. Ele está falando dos números irracionais, né? Sabe o que é um número irracional? Irracional. Bem, os números racionais são aqueles que têm alguma racionalidade, né? Eles, assim, como assim racionalidade? Por exemplo, se tu dividir 1 por 3, né? Você vai ter uma dízima periódica, só que é a dízima 0,333333, né? Uhum. Então, se eu te perguntasse qual é o próximo número, você saberia, é o 3. Ou seja, existe uma racionalidade. Agora, se você, por exemplo, pegar o π é o número 3,14159226 e aí vai. Eu não sei qual é o próximo número, mas existe uma lógica para o próximo número. Então, ele é um número irracional. Não tem uma racionalidade para o próximo número. A ideia é essa, belezinha? Beleza. Beleza, então é isso aí. Sendo assim, o que nós vamos fazer aqui? Temos aqui alguns exemplos de números irracionais, né? Por exemplo, aqui o raiz de 2, o raiz de 3 são números irracionais, porque eles são raízes, eu não sei o que vai vir depois.
Depois do 8 aqui eu não tenho ideia do que seja. Não sei. Então é só um conjunto de números, tá? O conjunto dos números irracionais, eles são todos esses números que não são racionais. Basicamente essa é a definição. Tá? Então, vamos ver aqui. Eu quero ver um exercício interessante aqui, mas eu não estou vendo nenhum. Porque é tudo muito numérico os exercícios aqui. Então eu acho que não é legal a gente ver isso aqui. Então tá bom. É, muito específico esse assunto. Eu quero ir para uma coisa mais clara. Agora a gente chegou num negócio legal. Essa é a única parte assim bem útil desse assunto de conjuntos. Que é quando a gente começa a descrever a reta real. Ok? A reta real é essa reta aqui onde a gente coloca alguns valores. Então, por exemplo, parece uma reguinha, né? Então, dentro dela você vai colocando alguns valores. Por exemplo, a gente sempre começa com os números inteiros. 0, 1, 2, 3. Então, mediante a isso, assim, vamos dizer assim, meio que com o olho, a gente acaba colocando os números que são racionais, tipo a raiz de 1/2, menos 5/4, nas suas posições aqui, em relação aos números inteiros. Peraí, Isidoro, tu tá escrevendo alguma coisa? Tá aparecendo Paint? Tá aparecendo, mas não tá aparecendo nada. Tipo, Ai. a branquinha. Vou falar do livro. Quando eu estiver viajando assim, tu tem que falar, professor, não tá aparecendo nada. Não, porque eu pensei que tu ia começar a desenhar alguma coisa, eu disse, mas não tá tendo. Desculpa, eu tava te explicando aqui. Não tinha nada demais, tanto é que fui pulando as coisas. Isso Sim. aqui é a reta real, ela trata de números quaisquer. Então, tu vai colocando o número que tu quiser aqui, ok? Claro, isso parece um negócio meio solto, mas vai ser muito útil quando a gente for fazer desigualdades, quando a gente for tentar encontrar intervalos onde uma desigualdade ela tá certa e por aí vai. Então é aqui que tu coloca os teus números, tá? Por exemplo, π, veja. O π é um número irracional, como eu falei para ti. Só que eu sei que ele é o 3,141596. Então, o que acontece? Ele vai ser aqui partindo 3. Eu não tenho como colocar um lugar específico. Mas eu sei que ele é por aí. Jogadinho por aí, entendeu? Isso. Então, quando a gente vai escrever, por exemplo, intervalos, né, a gente tem que usar essa ideia da reta real. É uma forma de representar. Acho que eu até fiz alguns exercícios contigo representando desse jeito. Então, veja só aqui, por exemplo. Digamos que a gente queira representar um intervalo aberto de x que pertence aos reais, tal que a é menor que x, que é menor que b. Ou seja, o x ele é qualquer valor entre a e b. Como eu represento isso na reta real? Eu coloco o a na reta real, eu coloco o b, assim, independente dos números que eles forem, né? Pode ser o a 2 e o b 7, não sei. E daí, esses valores de x vão ser representados pela reta vermelha. Qualquer valor dentro dessa reta vermelha satisfaz essa condição aqui, essa condição de intervalo, beleza? Okay. Esse é um jeito de representar esse intervalo. Outro jeito são com os colchetes, tá? E o principal aqui, né, é que esse é um intervalo aberto, ou seja, tu não está pegando exatamente o A e o B. Tu está pegando valores até bem próximos de A e B, mas não o A e o B, tá? Eu ainda não entendi essa parte do colchete. Aí, o igual. É só para dizer que o número está entre A e B? Isso. Mas não está pegando especificamente o A e o B. O X não pode ser A e o X não pode ser B. Ele só pode ser um número muito próximo. E por isso que esse colchete está no lado de fora. Exato, exatamente. Tá. Outra forma é visualizando o símbolo de menor aqui, ó. Tá vendo que o símbolo de menor ele não tem o igualzinho embaixo? Porque o x não pode ser igual a e nem pode ser igual a b. Foi isso. Daí quando a gente faz na retinha real, olha só, a gente coloca essas bolinhas abertas, tá? Para representar o colchete virado. Esse detalhe. E isso, tem a bolinha aberta. Para representar o menor aqui sem o igualzinho embaixo. Então é um jeito de representar graficamente aqui. São todos 3 jeitos, todos válidos, todos úteis para determinadas situações e todos significam a mesma coisa, tá bom? Entendi. Show. Isso aqui, ajuda demais a entender isso aqui.
para encontrar intervalos de existência de uma desigualdade. Que caiu questão disso no teu concurso, tá? De acordo com aquela provinha. Uhum. Então, é isso. Veja que tudo bem intuitivo aqui, né? Aqui, né, tem bolinhas que estão abertas e bolinhas que estão fechadas, por quê? Porque nesse intervalo aqui, por exemplo, tu pode ter o x com o valor de A, mas não pode ter com o valor do B. A ideia é essa. Entendi. Tá? Veja que a representação é toda bem semelhante, né? Então tem que tomar cuidado aí para não confundir. Uhum. Agora, essa aqui, bem legal também, que é quando você tem intervalos que vão para o infinito. Né? Por exemplo, esse aqui, ó. X pertence ao reais, tal que x menor que A. O que é um valor de x menor que A? É qualquer número que seja menor que A. Qualquer número que seja menor que A vai até o menos infinito. Porque o menos infinito é menor que o A. Entendeu? Aí eu também teria que considerar os números negativos. Isso, né? Porque, Já que digamos que o A seja um número positivo, seja o 10, por exemplo. A é 10. Então, se tu quer todos os valores de x menor que 10, tu vai pegar de menos infinito, lá do menos infinito, desde o menos 1 trilhão, passando pelo menos 1 bilhão, até o menos 10 mil, e até chegar no zero, e daí chegar no 10. Então, essa reta vermelha significa tudo isso. Uhum. Ok? Ok. E assim segue a lógica aqui, mesmas coisas já comentadas, tá bom? Beleza? Então, agora vamos ver esse aqui, olha só, esse tipo de exercício aqui que eu acho legal. Que é quando a gente tem conjuntos descritos por retas reais, e daí a gente a gente tenta descrever os espaços baseados nessa análise. Né? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o exercício juntos. As operações com intervalos... antes de mais nada, né, a pergunta. Se A é intervalo aberto 2, 5, intervalo aberto e B, intervalo fechado 3, 8, intervalo aberto, determine A união com B e A interseção com B. Ok? Vamos lembrar que A união com B é pegar todos os que estão no A e todos os que estão no B, tá bom? Lembra que união é isso? Sim, sim. União e interseção para baixo. Tá junto, isso. U de união, né? Então, a ideia é essa. Isso. Agora, olha só. O que é o intervalo 2 aberto, 5 aberto? Se a gente for fazer em reta real, é isso aqui, ó. É o 2 aqui e o 5 aqui. Abertinhos, né? Bolinhas abertinhas. Esse espaço no meio, ok? Agora. Então, A é o número entre 2 e 5. Na verdade, o A é um conjunto. É o conjunto de todos os números entre 2 e 5. Tá bom. E B é o conjunto de todos os números entre 3 e 8, contando 3. Ainda tem isso. Porque ali o 2 e o 5 não conta 2 e 5. Não conta, exatamente. É só 4. Então, mas ainda tem todos os números irracionais também. Tem tudo. Não é só os números inteiros. Tem racionais, irracionais. Qualquer coisa que tem ali está valendo. Isso. Então, o que temos, né? Temos o seguinte, que se eu quero a união, eu quero todos os elementos dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu tenho que pegar desde o mais à esquerda, que é o 2, até o mais à direita, que é o 8. Ok? Então, quando eu faço a união, eu junto tudo. E me dá justamente a barra aqui que vai de 2 a 8. Né? Todos ali estão nessa ideia aí, ok? Então é isso aí. Agora vamos ver aqui o que acontece no próximo, que é o realmente mais interessante, que é a interseção com B. Agora eu quero A interseção com B, tá vendo? A interseção com B só pega aqueles que estão no A e no B ao mesmo tempo. Não é para pegar tudo, é só aqueles que estão nos dois ao mesmo tempo. Ok? Por isso que a reta real é interessante para analisar esse tipo de coisa, porque, né, olha só, aqui eu só faço um quadradão e já vejo que tem que pegar de 2 a 8.
Agora aqui, ó, eu vejo qual que é a menor região que tem os dois ao mesmo tempo, tanto A quanto B. E é esse quadradinho pequenininho aqui, ó. Uhum. Então, por isso que pega tudo aqui embaixo. Pega só essa regiãozinha aqui embaixo, que vai do 3 ao 5. Do 3 ao 5 aberto, todos os elementos aí de 3 ao 5 aberto, incluindo os irracionais e tudo mais, eles são presentes tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Por isso que as retas, elas estão ocupando a mesma região aqui, tá vendo? Uhum. Por isso que essa é a interseção. Ah, que massa. Massa, né? Então, veja, às vezes pensar algebricamente, fazer contas e ficar tirando elementos, colocando elementos, como a gente estava fazendo nas questões lá em cima, é meio complicado. Agora, com as retas fica muito fácil, porque tu simplesmente vai cortando. Cortou tudo aquilo que está fora aqui desse quadrado não importa. E aqui eu tenho que pegar tudo que está dentro desse quadrado, porque eu vou desde o menor até o maior. Uhum. Entendeu? A ideia é essa. Então é bem massa desse jeito aí. Agora vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te deixar 5 minutinhos tentando resolver essa 7. Tá? Se bem que ela é de menos, né? Mas tudo bem, não faz o menos. Eu quero que tu faça a união e a interseção, tá bom? Do A com B. Só que, olha só, a colher de chá que eu vou te dar. Eu vou deixar aqui aparecendo já como é que ficam as retinhas. Eu quero só que tu desenvolva em cima disso, tá? A união e a interseção. A retinha A e a retinha B, ó, já tá feita para ti. Agora é só procura a união e a interseção. Vou te deixar até aparecendo ali a de cima para tu ver como é que fica. Tá? Quando é a interseção, pelo menos. Então vai A lá. união já está pronta aí, eu não faço, né? Não tem nada pronto aqui. Não tem nada pronto. Só tem o A e o B. É para tu achar tanto a união quanto a interseção. Ah, tá. É a 7, né? Veja que não é a mesma ali de cima, é outra conta. Tá. Tá? Mas o A e o B já está feito. Agora tu tem que encontrar a união e a interseção. Vai lá. Beleza.
E aí, como estamos? Conseguiu fazer a união, a interseção? Sim, consegui. Eu acho que sim. Então, tá bom. A união seria... É sinal aberto, né, que se fala. Sinal aberto menos 3,7, sinal aberto também. Perfeito. E a interseção seria também sinal aberto menos 3 e 1 e sinal fechado. Errou. Essa tu errou. Vou te Foi. mostrar o que tu errou, olha só. Olha só essa aqui que tem interseção. Veja, a interseção é o que está no A e no B ao mesmo tempo. Isso que é o 3 e o 5. Ah, Agora olha aqui, o que está no A e no B ao mesmo tempo? Bem, tem alguma coisa que está no A e no B ao mesmo tempo? Tem. é o 1 e os... Mas não tem. 1 e 4. Até menos 4. Não, 1 até 4. Mais 4. É. Entendi. Veja no A. O A, com certeza, já que ele vai de menos 3 a 4, ele vai de 1 a 4. Né? E o B, ele começa em 1 e termina em 4. Então, essa é a interseção. Na verdade, desculpa, o B começa e termina em 7. Mas como a gente quer a interseção... É só 1 e 4. Exato. Então eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou te mostrar como eu faço isso no Paint. Só um segundo. Vou jogar lá e a gente resolve aqui do meu jeito. Que não é muito diferente do que está aqui já. Ok. Eu vou fazer uma reta aqui que vai representar, então, o AB. Ok? A interseção B, porque a união tu fez bem. Então, o que eu faço para encontrar a interseção? Eu coloco risquinhos cortando os limites de onde tem coisas iguais. Ó, aqui e aqui, na mesma horizontal, na mesma vertical, desculpa, tem elementos nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Né? Se eu fizesse um negócio para cá, não ia ter. Não tem para cá, né? Não tem para cá no A, mas tem pro B. Não tem para cá no B, mas tem pro A. Então, o único que tem nos dois é essa regiãozinha aqui. Sim. Aberto, fechado. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que essa região aqui é intervalo aberto 1, intervalo fechado 4. Bonitinho? Tudo certinho? Tudo certo. Tudo certinho. Vamos ver. Então, beleza. Então, vamos tentar fazer algo aí. Vamos terminar esse negócio de conjunto, já que, assim, eu acho que é uma perda de tempo, assim, sendo bem sincero. Porque é uma questão única, assim, que vai cair no teu conjunto, enquanto qualquer outro assunto vai envolver mais coisas. Então, vamos terminar de uma vez, né? Para começar na próxima aula. Coisa mais interessante. Interessante. Vamos ver o que tem para fazer aqui. Aqui já é outro, ó, já é outra coisa já. Saber? 7 minutinhos, vou introduzir isso aqui de uma vez. Por quê? Porque essa parte de função ela também é meio inútil. Não tem conta nela. Em outras palavras, a gente só vai aprender características de função. Sabe? O que caracteriza um tipo de função. A ideia de domínio, contradomínio, imagem, a função se ela é sobrejetora, injetora, coisas que não envolvem cálculo, entendeu? E a ideia aqui é a gente maximizar o cálculo, que é o que vai mais ter no teu concurso, na tua prova. Então, aqui primeiro essas ideias de caracterizar uma função. Então, olha só o que a gente tem aqui. Nós não temos, neste primeiro momento, nem uma equaçãozinha mesmo. A gente só tem uma situação, que é uma relação que existe entre as horas do dia e a temperatura. Então, a gente vê que quando é 4 horas, 18 graus.
24 horas, 21 graus. Ou seja, a gente está relacionando um valor com outro valor. Okay? Isso é uma função, ou seja, os valores aqui do B, eles estão em função dos valores de A. Porque para determinado valor de A, eu vou ter um valor característico do B. Ok? O valor 4 corresponde a 18 no B. O valor 12 corresponde a 25 no B. Por aí vai. Ok? Então veja que em nenhum momento teve uma equação aqui. É só uma característica de uma relação entre dados. Aqui mesma coisa. Ó. Uma tabela fica até mais clara. Até 20 gramas aqui de qualquer coisa, eu pago 0,95. Daí mais de 20 gramas até 50, pago 1,50. Então eu vou relacionando a quantidade de gramas, eu acredito que seja de uma carta aqui ou algo do gênero, com o preço que eu pago para enviar isso aí. Tá bom? Beleza, mano. Então aqui uma outra. Olha só que interessante. A gente pode também com dados conseguir construir coisas do mundo real, como por exemplo áreas de um objeto, de um quadrado. Eu sei que uma vez que eu tenho o lado de um quadrado, a área que corresponde ao quadrado, que tem esse lado, é esse valor ao quadrado. Por isso que a gente fala ao quadrado, né? Porque se eu tenho um valor e elevo ele ao quadrado, seria a área de um quadrado que tem este valor como lado. Sacou? Entendi. Ó, o L aqui. Falei meio enrolado agora, mas é tão óbvio que fica até difícil de tentar explicar, né? Ó, o quadrado tem lado L, sei lá, 10. Se eu quiser saber qual é a área de um quadrado que tem lado 10, eu tenho que pegar 10 e elevar ao quadrado. Então eu vejo que a área seria 100. Aqui no caso, o lado L mede 5, né? Então a área é 25. Beleza? Okay. Então, isso aqui também é uma função. Eu coloco um valor e ganho outro. As funções, elas são assim. Você dá um valor para elas, elas te respondem outro. Essa é a ideia da função. A função, ela funciona desse jeito. É tipo um computador. Tu aperta uma tecla e ele faz um negócio. Então, até ele usa uma maquininha aqui para dizer exatamente isso. E assim, Jamile, qualquer função é assim. Qualquer. Tu vai ver funções feias, bonitas, né? Todas elas fazem o mesmo procedimento. Você dá um número para elas, elas te dão outro. Veja aqui, ó. Tu dá essa entrada, ela te responde uma saída. Tu dá um valor de lado, ela te responde com a área. É isso que funções fazem. Ok? Nossa. Seno, logaritmo. Digo. Não, nunca vi dessa forma, desse entendimento, assim, de você dar uma coisa e recebe outra. Ai, quando eu escuto isso, eu fico tão feliz. Porque é uma coisa que a gente vê por anos na escola e os alunos, eles não entendem mesmo, né? Uma função, não sei, negócio disso. Não, cara. Uma função é simplesmente o seguinte, tu dá um número para ela, ela te devolve outro. Toda função faz isso. A função seno, por exemplo. Tu joga um valorzinho lá no ângulo, ela te dá um número como resposta. É simplesmente isso. Se tu joga 30 no ângulo, ela vai te dar um meio como resposta. É isso que ela faz. Logaritmo é a mesma coisa. Se tu joga 1 dentro do logaritmo, ele vai te dar como resposta 0. Exponencial, a mesma coisa. Se tu tem 2 elevado a x, se tu joga um número para o x, 3, por exemplo, ele vai te dar como resposta o número 8. É isso que uma função faz. E é por isso que o nome dela é função mesmo. Porque o valor dela está em função de um número. Nossa. Exatamente. O nome não é por qualquer coisa, não. Beleza? Então é isso. Vamos ver aqui. Temos muitas coisas para fazer sobre funções. Elas vão aparecer com muita frequência aí. E assim, né? A ideia da função é tu poder descrever qualquer fenômeno quantitativo no mundo, né? Então, no mundo real. Então, por exemplo, a 2 aqui, bem interessante. A gente tem uma tabelinha de quantidade de DVDs pelo preço, tipo no camelozão lá, né? Tu vai lá no camelozão, perto um DVD é 4, 2 e 7, né? Bem, era, né? Na época de camelô. Acho que o pessoal nem compra mais DVD, esse DVD deve ser meio velho. Daí o que acontece aqui? A gente vê que vai tendo uma redução a cada DVD que tu compra, né? Então qual é a ideia aqui? Eu não preciso nem descrever uma equação para isso. Essa tabela me mostra exatamente isso que eu falei.
Quanto mais DVDs você compra, mais desconto você ganha. Não é? Isso. O preço é uma função da quantidade de DVDs? E aí, o que você acha? É em função... Não sei se é uma pegadinha isso aqui. Porque não é Esquece matemática, pensa em português. O preço está em função da quantidade de DVDs que tu compra? Não. Como não? Se tu compra 10 DVDs, tu vai pagar mais do que um DVD. Se tu compra 30 DVDs, tu vai pagar um valor diferente do que 4 DVDs. Ou seja, o preço está em função da quantidade de DVDs. Ah, tipo, tá bom, peraí. Deixa eu pensar. Não, é porque eu pensava que estava considerando, tipo, um DVD, e aí eu teria que considerar sempre o valor de um DVD apenas. Independente da forma que você pensar, o preço que você vai pagar, seja de um DVD, seja de 10 DVDs, vai depender da quantidade de DVDs. Então, está em função da quantidade de DVDs. Então eu não preciso pensar agora no desconto que eu vou estar recebendo e estaria ganhando. Não, nada disso. O que você tem que pensar é o que está acontecendo, assim, gramaticamente falando. Gramaticamente falando. O que está acontecendo é que, se você compra uma determinada quantidade de DVDs, o preço vai estar em função dessa quantidade. Ah, tá. Esquece matemática por hora. É isso, né? Isso até para uma coisa que não tem desconto. Né? Você vai comprar 1 quilo de cimento lá. 2 é o mesmo preço de... 2 é multiplicar por 2 mesmo. A quantidade que tu vai pagar está em função da quantidade de cimento que tu compra. A ideia é essa. Então, é isso que é estar em função. Numa equação, tu também tem um valor de y em função de x. O valor que a função vai te dar de y, que ela vai te devolver, vai ser mediante ao valor de x que tu joga nela. A ideia é essa, eu já estou te introduzindo a coisas que a gente vai ver para frente. Quais são as variáveis dependente e independente nessa situação? Bem, o preço depende da quantidade de DVDs, certo? Certo. Então, o preço é dependente. E a quantidade de DVDs é independente. Eu escolho quantos DVDs eu vou comprar. Sim. Eu que escolho. Então, é independente. Agora, o preço que eu vou pagar depende da quantidade de DVDs que eu compro. Tá certo, entendi. Que é português, né? Mas veja que matemática ela tem um pouco de lógica gramatical, né? A igualdade ela é uma expressão de fala, né? Uma coisa que tu fala. Mas a gente vai conversar mais sobre isso na próxima aula. Qual é o preço a ser pago por 3 DVDs e por 6? Me conta aí. 3 DVDs é 10. 6 é 2,50 cada, então seria 2,50 multiplicado por 6. Isso, que eu não sei quanto é de cabeça, mas eu acho que é 12 mais 3, 15. Eu acho, ou posso estar errado, mas eu acho que é isso. 2,50 vezes 6, 15, exatamente. É. Então, então é o que temos para hoje, tá? Eu recomendo aí que você dê uma olhadinha nesse próximo exemplo, muito interessante, um pouquinho antes da nossa próxima aula, só para ir aquecendo, para a gente tentar já resolver umas funçõezinhas na nossa próxima aula, tá bom? Ótimo. Qual é a página desse aí? Página 43 do PDF. 43, ok. Isso. Então tá bom, Jamília. Agradeço a atenção e até semana que vem.